Nos últimos dias eu venho comentando com você que se o Bitcoin romper o seu all-time high, a gente vai ter uma excelente oportunidade nas altcoins. E bom, eu estou preparado para essa movimentação e os meus clientes também estão preparados para essa movimentação. Vou te explicar exatamente como que estão as minhas posições nesse momento, porque eu acredito que sim, a gente pode ver o rompimento do all-time high do Bitcoin. Isso vai fazer com que a gente tenha grandes multiplicações nas altcoins. E olha só, não é aquele papo de acumular bons projetos, mas sim uma leve exposição durante um período de tempo dentro das altcoins e depois retomar esse capital ou para Bitcoin ou até mesmo para dólar, dependendo de como que vai ser essa movimentação. Na análise de hoje eu vou te mostrar duas altcoins que eu estou exposto nesse momento e qual que é a minha estratégia exatamente nesse momento no patamar de preço que nós estamos. Bom, Gui Teles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, uma das altcoins que eu estou exposto nesse momento é exatamente Solana. E na semana passada eu comentei com você que eu fiz uma exposição em Solana quando ela estava se segurando na média de 200 períodos, foi exatamente nesse candle verde aqui. Só que essa posição ela foi estopada logo em seguida ali, porque o mercado caiu mais um pouco, só que eu tive a oportunidade de reentrar nesse ativo mais barato. Essa é a beleza do stop. Quando você estopa uma posição que você vê que o mercado não vai para aquela direção que você está esperando, você tem a oportunidade de comprar uma quantidade maior em outro patamar de preço. E foi exatamente isso que eu fiz ao longo do final da semana que nós tivemos. Voltei com uma alta exposição em Solana. Por que eu estou olhando para Solana? Tem alguns dados on-chain que eu não posso apresentar aqui para você, que é sinais de movimentação do ecossistema. São métricas que, pelo contrato que eu tenho com a empresa, eu não posso compartilhar com você. Mas quando a gente olha para o Price Action, a gente está vendo aqui um canal de baixa e houve um rompimento desse canal com uma confirmação desse rompimento do canal. A gente volta dentro dessa região aqui, a gente tem uma segunda oportunidade de reentrar, e não é à toa que eu fiz uma reentrada exatamente nessa linha verde aqui. E eu sei que muitas pessoas não acreditam, mas só para mostrar a cobra morta aqui, há 3 dias eu fiz uma exposição de 30% da carteira rumo ao milhão em Solana, em 147,17. Eu quero que você veja exatamente o print aqui do momento das decisões de compra ali que foram tomadas. Esse print foi exatamente nesses dois candles aqui, ó, que nós tivemos um candle de uma rejeição ali e em seguida um segundo candle verde aqui que nós tivemos, que é exatamente esse print aqui há 3 dias. Eu espero que o ativo ele venha performar, tá? Hoje eu já estou trabalhando, por exemplo, com stop no 0 a 0. Se você olhar aqui a data do post, você vai ver que eu tinha um stop loss. Hoje eu já não tenho stop loss nessa operação, já estou em um stop no 0 a 0. Espero que sim o mercado ele vá subir, mas se o mercado não subir, tudo bem, eu respeito o direcionamento do mercado, eu saio com a posição no 0 a 0. Bom, outra altcoin que eu tenho de posição nesse momento aqui também, dentro da carteira rumo ao milhão, é exatamente Ether. Por que Ether? Bom, quando a gente olhava para Ether, a gente estava vendo rejeição da média de 200 períodos. Depois a gente viu um rompimento da média de 200 períodos e aquelas pessoas que são eufóricas, sabe aquelas pessoas que gostam de oba-oba, de festinha, aquelas pessoas que gostam de comprar quando tá tudo no verdinho ali, e aquelas pessoas que acreditam que a alta é infinita? Então, essas pessoas elas gostam de entrar nos movimentos de ação do mercado. Eu sempre falo para você, aguarde o pullback, porque o pullback ele é um movimento de reação. E é o movimento de reação que dita se aquela ação ela vai ser mantida ou não. Porque nada adianta a gente subir de escada e descer de elevador, por exemplo. O movimento ele tem que ser o contrário. A gente tem que subir de elevador e descer de escada. E quando a gente avalia a Ether, a gente viu uma subida de elevador e descemos de escada até a média de 200 períodos mais uma vez. Só que dessa vez, em vez da gente rejeitar a média de 200 períodos voltar a cair, a gente rejeitou ela e voltou a subir. Ou seja, nessa rejeição da média de 200 períodos também é um ponto onde eu tomo como decisão de compra. Essa linha verde é exatamente o preço que eu comprei Ether junto com Solana também.
Só para mostrar a cobra morta para todo mundo, dentro da carteira Rumo ao Milhão, há 3 dias, eu tomo uma posição de 20% da carteira em Ether em 2.504. Veja o print. O print é exatamente do momento da rejeição que nós temos aqui na média de 200 períodos. Ou seja, aqui é um ponto que eu tenho baixo risco. Obviamente, o stop para essa operação era um stop loss ainda, tá? Eu só trabalho com stop curto, então veja que o stop dessa operação aqui era um stop de 1 a 2% ali, e isso daqui para mim é totalmente aceitável, tá? Eu gosto de tomar stops desde que eles sejam stops curtos. Porque os stops, eles sempre nos mostram uma região onde o preço ele não teve força suficiente para poder subir, e se ele perde aquele ponto, a maior probabilidade é que a gente vá parar em um novo patamar de preço. Então eu posso recomprar o ativo mais barato ainda. Obviamente que para isso você tem que trabalhar com stop curto. Se você trabalhar com stop longo, esquece, você vai ter medo de reentrar em violinada, você vai ter medo de reentrar caso o mercado caia um pouco mais e tenha um novo patamar de preço, isso porque você está com stop muito longo. Se você trabalha com stops curto, o jogo é completamente diferente. Você consegue ter estômago para reentrar dentro das suas operações. Bom, obviamente, nesse momento que nós já estamos, né, depois do preço do ativo já ter se movimentado um pouco, e nem estou olhando tanto para essa performance aqui de 4% de alta que nós tivemos a partir do meu ponto de entrada, é mais gerenciamento de risco mesmo, depois do mercado se movimentar um pouco, passar alguns dias ali, a gente ter métricas confirmando para nós que a gente teve uma região de fundo. Aqui eu já começo a trabalhar com stop no 0 a 0, aqui eu já subo o stop, ou seja, quando eu olho para Ether, nesse momento meu stop não está mais em stop loss, e sim stop no 0 a 0. E daqui para frente, se o mercado continuar subindo, se a gente tiver novas pernadas de alta, eu começo a trabalhar com stop gain. E o stop gain é uma estratégia de proteção também, que faça com que eu saia do mercado com parte de um lucro que eu tenho. Por que eu trabalho com stop gain? Porque caso a gente suba, por exemplo, e eu não consiga antecipar uma formação de topo, o stop gain é quem vai proteger toda a minha operação. O stop gain é quem vai fazer com que eu saia com lucro no bolso. E lembra-se, você tem que respeitar o seu dinheiro, você tem que respeitar todo o lucro que você tem na sua mão e não simplesmente acreditar que a alta é infinita ou que você precisa acumular 0,1 Bitcoin, porque essa vai ser a sua mudança de... Olha só, se fosse tão simples assim, meu caro, não seria apenas 3% da população brasileira que teria salários acima de 30 mil reais, por exemplo. Cara, não seria dessa maneira. A maioria também teria chego no seu primeiro milhão, e não é assim que funciona. A gente sabe que a quantidade de milionário no Brasil ela é bem baixa, tá? Comparado com o número da população que nós temos. Mas entendendo isso, eu estou pronto para movimentações de alta, tá? Tem outros ativos também que eu estou investido, mas obviamente não vou abrir aqui para você 100% da carteira, isso eu deixo para os clientes de dentro da carteira Rumo ao Milhão. Mas eu quero que você entenda que nesse momento eu subo todas as entradas para um stop no 0 a 0, porque a gente ainda está em uma região de alto risco no Bitcoin. Olha só, se a gente olhar para as principais carteiras, aí a gente ainda continua vendo um início de consenso de distribuição. A gente ainda não voltou para um consenso de acumulação, a gente ainda também não se intensificou esse consenso de distribuição. Ainda estamos em um início, tá? E já faz alguns dias que estamos nesse patamar. Isso daqui mostra um pouco de dualidade do sentimento do investidor nesse momento em Bitcoin. Muitas pessoas acreditam em novas altas, muitas pessoas também acreditam em novas baixas, tá? Mas a gente tem que se atentar aos dados. Se a gente tem um início ali de distribuição, temos que ser mais cautelosos. Por isso que todas as operações que eu abri há 3 dias, eu já coloco elas no 0 a 0. Bom, se a gente olhar para essas carteiras aqui, que elas estão entrando em consenso de distribuição, a gente sabe que essas carteiras elas estão impactando o NPL. O NPL está sendo inclinado, direcionado para baixo. O NPL é um forte indicador de ciclo do Bitcoin. Além dele nos mostrar as fases do ciclo que nós estamos, tá? Se estamos em fase de capitulação, por exemplo, ele também nos mostra qual que é o direcionamento do mercado. Quando o NPL está subindo, a gente está em movimentos mais saudáveis. Quando o NPL está caindo, a gente está em movimentos mais críticos. Por quê? NPL significa Net Unrealized Profit and Loss, ou seja, o valor de lucro ou prejuízo não realizado ainda, o valor que está dentro da carteira dos players.
E quando a gente tem um NPL subindo, significa que os players ainda estão concentrando os seus lucros. Quando o NPL está caindo, significa que os players estão se desfazendo dos seus lucros. Chegam determinadas regiões na fase de capitulação, a gente analisa ele de modo diferente, onde a gente vê se as pessoas estão num consenso de capitulação, e aí é uma região de entrada. Mas quando a gente tem um NPL caindo em região de topo, isso não é nem um pouco positivo para o ciclo do mercado, tá? E nesse momento a gente está vendo o NPL caindo, algo que acaba me colocando mais na defensiva. Isso está acontecendo porque essas carteiras elas estão distribuindo. Se a gente olhar para o principal grupo de carteiras que eu, Gui Teles, analiso, tá? De forma individual, eu sempre olho para consenso, mas de maneira individual eu gosto de acompanhar as carteiras de 10 a 100 Bitcoin. Por que eu gosto de acompanhar essas carteiras? Porque no ciclo passado elas me mostraram a região de topo, o interesse de distribuição em topo, podemos chamar assim. Elas me mostraram interesse em acumulação em fundo, e nesse ciclo elas estão mostrando interesse em distribuição forte ali a partir do momento que Bitcoin entra nos 46 mil dólares. E elas mostraram distribuição forte também quando o Bitcoin foi buscar um novo all-time high. Nesse momento aqui que nós olhamos, as carteiras elas estão acumulando certas posições. Isso daqui me deixa um pouco mais animado para esse momento. Mas se a gente olha para a tendência vigente aqui, ainda é uma tendência de baixa, uma tendência de distribuição dessas carteiras. Essas carteiras são as principais carteiras que causam essas realizações de lucro que nós estamos vendo aqui nesse gráfico. E saiba que grandes realizações de lucro, elas sempre marcam regiões de topo. A gente teve grandes realizações de lucro acontecendo em março de 24, uma grande fase de proteção dentro da carteira rumo ao milhão. Não acredita? Olha para o gráfico de estabilização de patrimônio exatamente no início de 2024. A gente teve um belo drawdown acontecendo aqui, que infelizmente eu não consegui proteger a carteira, mas em seguida a gente conseguiu recuperar isso com estratégias também. Mas depois veja que a gente também teve uma grande distribuição acontecendo em dezembro de 2024, quando a gente olha para a carteira rumo ao milhão, mais uma vez eu entro em fase de proteção, dessa vez estabilizando muito bem o patrimônio aqui. Quando a gente olha para o período que nós estamos vivenciando, a gente está tendo uma constante distribuição, uma constante realização de lucro. Por isso, mais uma vez, eu entro em proteção dentro da carteira rumo ao milhão, mas entendendo que o mercado ele está resiliente para as novas quedas, mesmo com as distribuições, o mercado está conseguindo absorver essas distribuições. Eu vejo que sim, a gente ainda pode ter um espaço para poder subir e grandes oportunidades podem acontecer. Só que essa grande oportunidade para mim ela está escondida nas altcoins, que foram os ativos que mais se desvalorizaram ao longo de 2025. Essa oportunidade para mim não está no Bitcoin. Afinal de contas, de 100 a 120, a gente tem o quê? 20% de alta? Meu caro, a XBT me entrega 30% de alta em questão de 2 dias. Prefiro focar nesses ativos do que focar no Bitcoin nessa fase que nós estamos. Que para mim pode ser sim o momento final do ciclo. Já falei para você, nós estamos mais próximo do fim do ciclo do que próximos do começo do ciclo. Já fazem quase 3 anos que nós estamos tendo movimentações de alta, tá? E as métricas nos indicam isso. Ou seja, todas as posições que eu vou tomar, obviamente eu estou analisando o Bitcoin, tá? Porque a gente sabe que estamos em uma região de all-time high. Essa região já nos mostrou uma rejeição no finalzinho ali da semana, tá? Lá para quinta-feira. A gente ainda está dentro dessa região. Algo positivo que nós temos aqui é que nós formamos um pivô de alta. Isso daqui anima muito o mercado para aquelas pessoas que olham para price action. Para aquelas pessoas que só operam olhando price action, elas estão mais otimistas, tá? Pode ser por conta disso que a gente tem um pouco de dualidade nas informações, tá? A análise on-chain ela está mais negativa do que o price action, e pode ser por conta disso que a gente está vendo as pessoas ali em uma dualidade. Se o Bitcoin romper essa região aqui do seu all-time high, tá? A gente vai ver uma movimentação rápida acontecendo, porque a volatilidade ela está baixa.
Essa movimentação rápida, eu espero que ela vai puxar muito os ativos, muito as altcoins, por isso que eu tenho um foco total nesses ativos agora dentro da carteira rumo ao milhão, tá? E obviamente que a gente também não vai ficar de brincadeira na tomateira dentro dessa região. Novamente, todas as posições que eu tenho nesse momento, elas já estão no 0 a 0. Ou seja, se o mercado voltar a cair, se o mercado voltar a despencar, eu volto para a estaca que eu estava na semana passada. Em proteção, patrimônio estabilizado, patrimônio preservado lá em cima, como eu te apresentei no gráfico aqui do patrimônio da carteira rumo ao milhão. Uma das melhores coisas que você pode utilizar como estratégia na sua carteira, na sua criação do portfólio, é a estratégia de proteção. E olha só, meu caro, não acredite que proteção é ter 20% em caixa, 30% em caixa, não é nada disso. Proteção é você realmente se desfazer dos ativos, você limpar a sua carteira, ter 80, 90, 95%, quiçá 100% do seu patrimônio protegido em determinados momentos. Essa é a única maneira que você consegue estabilizar o seu patrimônio. Porque olha só, para mim é inadmissível a gente ficar exposto em quedas de 20% dentro do mercado cripto. Cara, tem pessoas que são malucas, tem pessoas que acreditam que por conta da volatilidade do mercado cripto sofreu um drawdown de 40%, de 50%, tá tudo bem. Meu caro, se você sofreu uma queda de 50%, para recuperar isso dá muito trabalho. Olha só para as pessoas que não se desfizeram das altcoins em dezembro. A gente já passou metade do ano de 2025, o Bitcoin ele está em zona de all-time high e essas pessoas não conseguiram voltar pro 0 a 0, porque simplesmente elas holdaram uma queda de 40, 50 ou até mesmo 70%. Proteger o capital é muito mais valioso do que você expor o capital. Lembre-se, ser rico não está em quanto de dinheiro você faz, mas em sim quanto de dinheiro você deixa de perder ao longo da sua jornada, tá? Proteger o seu patrimônio é muito mais importante do que você expor o seu patrimônio, beleza? Bom, se a gente olha ali para as movimentações de alavancagem do Bitcoin, tá entendendo que nós estamos dentro dessa zona de all-time high, tá acontecendo uma movimentação interessante, que olha só, quando a gente olha para as posições encerradas em short, houve muitas posições encerradas recentemente dentro dessa região. Isso daqui muda um pouco o sentimento dos investidores, mostrando que os investidores eles estão acreditando mais em alta do que em baixa, porque eles estão encerrando suas posições. Quando a gente olha para as posições long, ainda não teve uma grande euforia para ter um aumento nas posições de long. Olha só, quando a gente faz belos rompimentos, tá? Quando a gente tem uma movimentação de alta muito clara, veja que as pessoas abrem muito long, né? Se alavancam muito. Esse é aquele movimento eufórico que nós temos. Obviamente, isso daqui significa que nós estamos próximos de um topo, mas essa abertura do long mostra como está o sentimento do investidor. E o sentimento, ele está ok nesse presente momento, tá? Mas a gente está começando a melhorar um pouco. O fato de ter um grande fechamento da ponta short aqui mostra que muitos ursos eles estão jogando a toalha, eles estão vindo para o outro lado e eles podem começar a abrir long em breve, tá? Se isso acontece, a gente tem combustível para ter movimentações de alta, tá? Para mim, o fato é que nós estamos em uma região extremamente estratégica. Para mim, enquanto a gente estiver dentro dessa zona de all-time high, é uma região onde a gente deve estar com as duas cartas em cima da mesa, proteção e exposição. A gente não pode perder uma nova bull run acontecendo no Bitcoin, a gente também não pode ficar exposto em um topo cíclico. Ou seja, aqui é uma região onde nós devemos ser extremamente cautelosos e sim, aqui nós estamos jogando um xadrez com o mercado. E lembre-se, o mercado ele é as peças brancas são quem começam o jogo, ou seja, quem dita as regras que o jogo irá seguir. Eu estou simplesmente seguindo aquilo que o mercado me mostra. Se ele me mostra que a gente pode ter um rompimento, eu vou fazer uma exposição de maneira estratégica nas altcoins. Se movimentaram, vou proteger o capital. Se for estopado, vou procurar por um novo ponto de entrada. Mas o fato é que aqui nós precisamos estar preparados. E se você quiser copiar e colar os meus resultados, se você quiser copiar e colar as minhas decisões dentro da carteira rumo ao milhão,
Você pode fazer isso, basta com que você clique no primeiro link da descrição, que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Veja se o que você está buscando é ter uma carteira com esse patrimônio aqui, uma carteira que suba ao longo do tempo. Estamos construindo um castelo de pedra e não um castelo de areia. O que a gente precisa para ter um patrimônio subindo dessa maneira? Fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro também. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo. Você consegue acessar esse app do seu celular, você consegue ver as movimentações da carteira, você consegue tirar as suas dúvidas diretamente comigo. Todo o meu time, todo mundo está disposto para te receber dentro da carteira Rumo ao Milhão. E saiba que eu, Gui Teles, me comporto de uma maneira bem dinâmica dentro da carteira Rumo ao Milhão. Ou seja, eu estou comprando, eu estou vendendo, eu estou protegendo. Você não precisa entender de análise gráfica, de análise de price action, você não precisa ter acesso a nenhuma dessas informações e muito menos experiência. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Aqui abaixo tem os resultados de alguns clientes, tá? Esse daqui é o patrimônio da carteira Gênesis, a minha carteira que eu exponho para você desde o começo ali, com toda a estratégia. O objetivo dessa carteira? Mostrar para todo mundo que é possível a gente chegar no 1 milhão, tá? E a gente está caminhando em direção a esse objetivo. Já estamos em R$200 mil. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você vai ser direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Hoje a gente está em uma dualidade, uma região bem complexa. Aqui eu faço uma exposição sim, uma alta exposição em altcoins, esperando um rompimento do all-time high, mas como eu já te mostrei, essas posições elas estão no 0 a 0. Caso o mercado venha a cair, a gente vai buscar um novo patamar de compra desses ativos. Porque sim, se a gente romper esse all-time high, o que eu vou querer fazer nesse momento é contar quantas verdinhas cairão na minha mão exatamente com as altcoins. Não tenha medo das altcoins, só saiba o momento certo de se expor nelas e, obviamente, o momento de se proteger delas também. Caso você queira a minha ajuda, caso você queira copiar e colar as minhas decisões, dentro da carteira Rumo ao Milhão eu consigo lhe ajudar. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!